Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, o programa TV Câmara Recebe. Um programa em que nós recebemos convidados para que falem do seu trabalho, para que contem histórias e suas realizações. E o nosso convidado de hoje é um convidado especial. Ele é empresário, ex-vereador da Câmara Municipal de Tupã, foi presidente de entidades, clubes e serviços, também criador e organizador de vários eventos na nossa cidade. Ele foi presidente de comissão de carnaval e foi criador e dono de uma referência na arte e na cultura de Tupã, que é o Fim da Linha, e nós vamos conhecer um pouco mais dessa história com o convidado de hoje, Nicolau Atala Júnior. Nicolau, prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara para contar um pouco dessas histórias e a sua contribuição para o desenvolvimento artístico, cultural da nossa cidade de Tupã. Muito obrigado, é uma honra eu estar aqui, agradecer a atenção de vocês e quero aqui saudar inicialmente todos os tupanenses, meus amigos, conterrâneos que há muitos anos participaram das nossas atividades aqui em Tupã. Bom, Nicolau, fazendo uma pesquisa sobre a sua história, você até nos forneceu materiais, a sua história é rica em acontecimentos, em fatos e participações. Então a gente já vai começar direto conhecendo um pouco dessa história. Você começou no seu trabalho, na vida social, muito jovem, né? Aos 15 anos. Você foi intercambiário e você foi também rotaractiano, criador do Rotary aqui na nossa cidade. Fala um pouquinho sobre esse período. Eu, bem no início, jovem, bem adolescente, eu sempre gostei muito de atividade social. E isso me levou a ser membro do Interact, né? Depois eu fundei o Rotaract, não eu, mas nós, porque foi um grupo bem heterogêneo de jovens, líderes e que gostavam de servir a comunidade. Então nós criamos o Rotaract e também tivemos uma participação muito grande com essa faixa de idade no Grêmio Estudantil Índia Vanuiri, né? Nós somos vice-presidentes do Grêmio, então naquela época eu já gostava da atividade pública e gostava muito de lidar com o ser humano, né? E servir, trabalhar para os nossos cidadãos de Tupã, né? Você foi intercambiário, né? Você passou um período fora de Tupã, viveu nos Estados Unidos. Como é que foi a experiência? E isso também te trouxe uma nova experiência de trabalhar com outras pessoas da região para também conhecerem os Estados Unidos ou outros países. Exatamente. Eu, em 75, fui para os Estados Unidos pelo ICX. Era uma entidade que enviava jovens para o exterior. E eu morei, então, em Coral Gables, próximo de Miami, por um ano. Isso me trouxe uma bagagem fantástica, né? Jovem, 17 anos, né? Naquela época, sair do Brasil e morar no exterior, sem nenhuma comunicação como hoje tem, só através de carta, né? Escrita, que levava, às vezes, 15, 20 dias para chegar. Então, foi um momento da minha vida que marcou muito, né? E, voltando de lá, eu tive a oportunidade de dirigir aqui em Tupã o American Field Service, que era uma instituição ligada à escola de inglês aqui de Tupã, que eu propiciei a possibilidade de alguns, eu como dirigente, mas um grupo de pessoas propiciaram a possibilidade da vida de alguns jovens de destaque em Tupã, que hoje são destaque a nível até nacional, né? Que é o Evandro Odaco, né, da nossa terra aqui, que hoje é um grande advogado, e também um rapaz chamado Eduardo Olgado, que depois de frequentar um ano nos Estados Unidos, ele voltou com um conhecimento extraordinário da língua inglesa. E ele acabou sendo hoje um dos maiores empresários na área de escola virtual de inglês. Então, para mim é uma satisfação poder ter participado desses dois jovens que hoje se tornaram grandes nomes
a nível nacional. Quer dizer, por esse trabalho de intercâmbio, você já começava a oferecer esse apoio social, né, que você tanto desenvolveu na sua vida, porque o próprio Eduardo Olgado, você falou que é uma família simples de Tupã e que talvez não conseguisse dar os seus primeiros passos aí rumo à sua carreira, ao seu trabalho, e você, por meio desse trabalho de intercâmbio, conseguiu fazer com que esses jovens desenvolvessem o seu potencial e fossem ir para o exterior. Sem dúvida, isso que é o mais fundamental, né? Então nós naquela época lidávamos com pessoas que tinham interesse, não que tivesse interesse, possibilidades econômicas, muito pelo contrário, que tivessem capacidade para representar bem o nosso Brasil. Só precisava da primeira oportunidade. Primeira oportunidade. Agora esse trabalho não parou, né, Nicolau? Você, participando do Rotaract, desenvolveu uma série de campanhas, né? Nós vimos aí campanhas sociais, campanha do óculos, campanha de arrecadação. Fala um pouquinho desse período. Então, em 78, algum tempo atrás, né? 78, nós conseguimos reunir um grupo de jovens super dinâmicos e bastante heterogêneo. Eu sempre defendo o seguinte: tudo que você vai fazer na sua vida, não adianta você ter aquele grupinho fechado. Você tem que olhar para o futuro e olhar de uma forma ampla. Pegar pessoas de várias áreas para que possam somar para servir a comunidade. E naquela época, em 78, nós tivemos a sorte de encontrarmos quase 40 jovens e fundamos o Rotaract Clube de Tupã. E esse clube foi tão dinâmico que chegou a ser reconhecido nacionalmente, né? Aí foi quando nós trouxemos algumas atividades para o Rotaract, que era a serviço da comunidade, que uma delas que foi muito importante foi a campanha do óculos, né, que nós recebíamos os óculos, as armações, e gratuitamente, obviamente, doações, e nós tínhamos uma parceria com óticas que montavam os óculos para as crianças. E nós distribuímos vários, centenas de óculos em Tupã. Dentro de todo esse trabalho aí, algum que marca, que vocês fizeram? Então, não que... a única coisa que marcou foi um trabalho, não na campanha do óculos, né, especificamente, mas foi um para a dona Hermínia Marcon. A dona Hermínia Marcon era uma senhora que tinha um problema gravíssimo e que o remédio dela só existia nos Estados Unidos. E naquela época, em anos 80, 80 e pouco, era praticamente impossível tê-los aqui pelo custo. E aí nós organizamos uma campanha a nível de Tupã e a cidade de Tupã inteira participou intensivamente, a ponto de nos dar condições de comprarmos várias doses do remédio, que era a base de ouro, né, e doarmos para a dona Hermínia Marcon. E o marido dela é agradecido até hoje, eu estive com ele esses dias atrás, e ele agradece até hoje essa ação do Rotaract Clube Tupã. E vocês não pararam por aí, né? Eu vou falar algumas promoções, atividades, você explica, fala a importância disso. Promoção Pé no Chão. Então, essa ideia do pé no chão não é minha. Como nada é de ninguém. Tudo é copiado. E eu, quando morava nos Estados Unidos, eu participei dessa campanha chamada Pé no Chão aqui, mas lá é Walk for a Dime, enfim. Era uma maneira de você fazer as pessoas participarem de uma atividade física, saudável, e ao mesmo tempo contribuir com a sua comunidade. Então, o que eu acho assim, era uma campanha que você fazia uma ficha de inscrição, fazia a sua doação, por exemplo, R$10, para fazer a sua caminhada. E umas pessoas chegavam até o fim, outras não. Então, não importava qual era a distância. Agora, o que nós tínhamos também, alguns voluntários que recebiam por quilômetro andado. Então, eles iam atrás de pessoas e falavam: quanto você me paga por quilômetro que eu andar? E acabava fazendo uma arrecadação boa
e saudável. E foi um sucesso. Interessante. Por muito tempo. O Cidade contra Cidade, né? As pessoas com um pouco mais de idade vão se lembrar aí do que era o Cidade contra Cidade, mas explica pra gente o que é a participação de Tupã também nesse evento. Então, na Cidade contra Cidade foi uma época em que o Silvio Santos, o programa do Silvio Santos, fazia muito esse intercâmbio entre cidades. E foi muito legal, porque nós pudemos participar por 2 vezes nesse programa, e uma das vezes nós fomos bem-sucedidos, que chegamos até a ganhar, salvo qualquer engano, da cidade que concorreu conosco. E eu, na época, não só organizamos o grupo e levamos para essa atividade, foi muito gostoso e tal, como eu participei fazendo os 3 lances livres. Eu jogava basquete, joguei muito tempo basquete em Tupã, e fui bem-sucedido, né? Consegui converter as 3 cestas, e que rendeu algum ponto para Tupã. Era uma competição entre cidades e várias atividades. A cidade que conseguisse o maior número de pontos ganhava. Exatamente. Tupã foi por 2 vezes, né? Exatamente. Agora tem algo que eu pesquisei também e que despertou muito interesse, que eram as 10 mais do comércio tupaense, as 10 mulheres mais bonitas. Não, as então, 10 mais... isso aí foi uma atividade desenvolvida pelo Rotaract, que nós criamos, que nós elegíamos as 10 mais bonitas, simpáticas, na verdade. A beleza tem que ver com simpatia, né? Isso. Nem tudo que é belo é simpático, mas muitas coisas que são simpáticas tornam-se belas, né? Então nós elegíamos as 10 mais do comércio. As empresas eleitas com a sua representante, e nós fazíamos um grande baile no clube da cidade aqui. Então era um momento fantástico. As empresas mandavam as suas funcionárias, as pessoas que trabalhavam nas empresas, vocês elegiam as 10 mais simpáticas, mais belas, representantes do comércio da cidade. Do comércio da cidade. Então, muitas vezes era uma empresa, o outro ano era outra empresa. Tinha eleição, desfile, show, tinha votação, né? E isso foi um sucesso grande. E o fruto desse resultado, que era o retorno econômico dos bailes, né, da apresentação dessas moças, tudo revertia-se à comunidade. E ainda divulgava o comércio da nossa cidade, né? Exatamente. Nicolau, o que foi o concurso Dancing Days? Bom, esse concurso Dancing Days marcou época. Aquela época de John Travolta, né? Final dos anos 70. Isso. Então nós imaginamos um concurso de dança. E pensamos, mas tudo que nós tínhamos como ação, a gente imaginava uma ação pequena, né? Uma coisa projetando grande, mas a expectativa nossa não podia... Começava pequeno ali, uma sementinha. Nós não sabíamos onde ia ir. E esse concurso de Dancing Days foi um concurso, um sucesso espetacular, né? Eram duplas, né, para dançar. Um casal de dançarinos. Vieram casais de várias cidades da região, desde Panorama até Marília, chegou a vir até talvez de Bauru. E nós realizamos no Tênis Clube de Tupã. E foi sendo feito lentamente, a ponto de, na final, a grande final, não coube o número de pessoas que iam participar no Tênis Clube. Nós tivemos uma dificuldade enorme para poder controlar o acesso do público que queria assistir à final do Dancing Days. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Então é um momento que marcou muito as pessoas que lá estiveram, até sou abordado andando na cidade às vezes, lembrando desse momento. Puxa, eu fui ver o final do Dancing Days e tal. Então são atividades que marcam e que para nós é uma satisfação ter participado disso. Agora, você falou que participou, né, no Cidade contra Cidade, fazendo os arremessos, você jogou basquete e você não ficou só dentro da quadra. Como você também é bacharel em Direito, estudou e não ficou só apenas em sala de aula. Você uniu tudo, né? O esporte, o estudo, participou do diretório acadêmico, a criação do Jatu, a participação do Jatu. Fala também desse momento acadêmico seu. Então, eu estudei na Faculdade de Direito Tupã
e fui presidente do diretório da Faculdade de Direito aqui na cidade de Tupã. E, consequentemente, pela área ligada à área esportiva e tal, nós criamos, organizamos o Jatu em Tupã, que era um momento fantástico, porque interligava as faculdades, faziam elas competirem entre si, né? Então, trouxemos, até foi polêmico, nós trouxemos muitas faculdades de fora. Começou pequeno, como sempre. Aí veio Mackenzie. E era um problema, porque onde alojar esse povo, né? E todo jovem, naquela época, né, bem extrovertido, vamos dizer assim. E era duro segurar, hein? A moçada era fogo. E a cidade ficava... Ficava em alvoroço. Era fantástico, era bom para o comércio, né? Por um lado, era bom para unir a comunidade. Eram alguns dias de jogos? Era uma semana de jogos. Então o Jatu marcou época, viu? Foi fantástico. E eu, como jogador de basquete, participei pela Faculdade de Direito jogando basquetebol, né? E também tênis de mesa, que eu sempre gostei de jogar tênis de mesa também. Quer dizer, foi aquele momento em que não existia algo que unia as faculdades ou que criava essa competição saudável que o esporte proporciona, e vocês trouxeram isso para a juventude de Tupã e expandiu até para toda a região. Exatamente. Nicolau, agora algo que é muito interessante também, porque se as pessoas pesquisarem ou buscarem entender um pouco mais, os anos 70 até o começo dos anos 80, nós vivíamos ainda um Brasil com governos militares, né? Tudo era muito difícil de se fazer, de se conseguir viabilizar devido a uma série de questões, até a própria censura. E você fez parte, ou criou aqui, o Festival de Música Popular Brasileira de Tupã. Quer dizer, a música era uma forma de contestação, de marcar posição. E também foi sucesso, né? Não só em Tupã, mas saiu artigos em jornais de circulação nacional falando sobre Tupã. Então, é interessante, sabe? Eu nunca gosto de dizer que a gente organizou, né, como uma coisa pessoal. Nós, do Rotaract, era uma juventude extremamente articulada. E naquele momento nós tivemos a ideia, porque a gente via muito festival na TV Cultura, da Record, os festivais de música. Que faziam e muito distante da gente. Aí nós optamos em realizar isso aí em Tupã. Então nós tentamos, naquela época, divulgar isso aí. Como fazer? Só através de correspondência, né? Ou rádio, né? Então nós começamos divulgando isso na região próxima de Tupã. A coisa tomou um vulto tão grande que participaram pessoas de outros estados. Vieram querer participar do Festival de Música de Tupã. Do festival pequeno, tornou-se festival nacional. Quase nacional, vamos dizer, né? Muitas pessoas vieram de outros estados, cidades, e vinham com composições. O que acontecia naquela época? Naquela época, você colocou bem a questão da censura, nós tínhamos que receber as letras, compilávamos todas, tínhamos que levar com uma fita cassete, uma gravação original, íamos à Polícia Federal em São Paulo, entregávamos todo esse material a eles e retornávamos depois de 20, 25 dias para ver quais as letras e músicas estavam liberadas ou quais estavam liberadas parcialmente. Vocês tiveram isso, censura em alguma Nossa, várias. E é interessante porque eu tenho esse material até guardado comigo, de algumas letras censuradas. Então eles batiam um carimbo, riscavam a palavra, essa palavra tem que ser substituída, essa palavra não pode ser usada. Então nós vivemos esse momento, por isso que eu digo, o jovem de hoje tem que levantar a mão para o céu. Nós estamos no céu. Liberdade. Liberdade total. A democracia é a coisa mais valiosa da humanidade, né? Então, naquela época, nós tínhamos todo esse tipo de empecilho. Agora, isso daí estimulava também a criatividade, né? Não, e isso, sem dúvida, e isso nos levou cada vez mais a dizer, não, vamos realizar. E cada vez o nosso festival
ele era mais aceito. Eu li um artigo no jornal Estado de São Paulo, até dentro do material que você guarda, né, desse trabalho todo, e tem um artigo elogioso ao que Tupã fez, né, que era algo inédito. Até grandes cidades capitais não conseguiram fazer um festival do nível que vocês, né? A gente fala você, mas você frisa sempre que é o grupo, que é o pessoal que organizou esse evento. É verdade, porque você sabe que Tupã foi a Tupã foi, mesmo pelo nosso tamanho, né? Uma cidade não tão grande e numa região tão próspera, foi uma cidade de destaque mesmo. E eu acho que é até hoje, né? Hoje ainda tem outros grupos de jovens que continuam fazendo o seu trabalho e tal. Mas naquela época isso aí marcou demais, né? E eu acho que... e não adianta dizer que foi só atividade cultural. Era sempre feita uma ação com o objetivo de cuidar de alguma ação social. Sempre envolvido social. Sempre envolvido social. Então, o que arrecadava dos festivais, nós revertíamos para a comunidade mais muito bom necessitada da cidade. Agora, Nicolau, sempre eu percebo, né, nos seus arquivos que vocês criavam uma ideia e ela se ampliava. Desses festivais, nós tivemos aqui em Tupã a presença de alguns nomes da música que são referências. Toquinho esteve em Tupã, eu não sabia disso, Paulinho Nogueira e o grande diretor de teatro, o cineasta Plínio Marcos, né, que é uma referência nacional quando se fala de cultura, inclusive ele é ali da região de Santos, também algumas coisas ali, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vocês conseguiram trazer essas pessoas para cá. Então, veja bem, olha que coisa interessante. O nosso festival ficou tão aceito que o Paulinho Nogueira veio para cá para ser jurado de um festival de Tupã em região. Então era uma coisa respeitada. Nós conseguimos fazê-lo respeitado. E o Toquinho veio também participar, né? São dois ícones da música brasileira. E o Toquinho, nessa época, das grandes parcerias dele com o Vinícius de Moraes, era uma referência da música nacional. Nossa, fantástico. E outra, você fala do Plínio Marcos, ele era o homem da esquerda radical. Era. Né? Então, naquela época, trazê-lo para Tupã foi um choque térmico. Foi até uma certa afronta, né? Exatamente, você falou corretamente, uma afronta. Só que nós éramos jovens que pensávamos no conhecimento como um todo. Nós não podíamos ficar limitados ao que nós recebíamos como orientação. Nós tínhamos que buscar o contraponto. Tudo tem contraponto. Você já imaginou a vida com equilíbrio? Tudo igual. Que coisa mais chata que isso? Não pode, né? Por isso que dizem, né, que a Nelson Rodrigues fala que toda unanimidade é burra, porque você não tem um outro ponto de vista. Você tem que ter desequilíbrio para você poder saber o que é bom, o que é ruim e qual é o caminho a trilhar, né? Então, assim, o Plínio Marcos não veio no festival. O Plínio veio quando nós organizamos o Encontro Nacional de Rotaract, porque nós fomos responsáveis pela organização do Encontro Nacional de Rotaracts aqui em Tupã, né? E o Plínio Marcos veio para fazer uma palestra para os jovens. Imagina você. Com toda aquela eloquência dele. Nós sempre fazendo falar com os jovens. Então foi um momento extremamente interessante. Muito interessante saber isso, que os jovens saibam disso, né? Hoje dizem que existe aí tanta rebeldia e contraponto, mas trazer Plínio Marcos em pleno final dos anos 70, início dos anos 80, para Tupã foi um grande marco, viu? Parabéns para vocês por essa iniciativa. Agora, o seu trabalho não para por aí, né? Além de toda essa questão social, você também ocupou alguns cargos importantes de liderança, de trabalho. Por exemplo, você foi presidente do SIM, que é o Centro de Integração do Menor, né, hoje da Criança e do Adolescente, ligado também ao Lions, e você foi diretor de APAS, né, ou seja, um agente da Previdência Social. Fala um pouquinho também dessas duas. Então, eu fui convidado, eu não me recordo, eu tenho, salvo qualquer engano, mas eu fui convidado pelo Dr. Ari Prudente Cruz, se não me engano, ou pelo Dr. Mapelli, mas eu me recordo que eu acho que foi o Ari, que era o presidente na época que eu sucessivamente assumi a presidência do SIM.
Então, eu fui por 2 anos presidente do Centro de Integração do Menor, né? E foi um prazer imenso, porque naquela época nós tínhamos não só o apoio da comunidade, né? Mas nós tínhamos lá cerca de 220 crianças. E o SIM sempre foi uma instituição, como várias outras em Tupã, né, que é para tirar o chapéu. Não só pelo bem que faz a comunidade, mas pela dedicação dos seus dirigentes. Porque não é fácil. Você pega uma PAI, você pega uma Casa do Garoto mesmo, sabe, o 19º Quarteirão de Amigos, enfim. Tem várias instituições que lutam para poder servir, dar condições melhores de vida a quem necessita. Então, naquela época, o SIM também era uma instituição super importante. E eu me senti muito lisonjeado, porque eu era muito jovem. E eu devia ter, na época, uns 25, 26 anos, salvo engano. E, para mim, era uma coisa que marcou, né? Confiar em mim uma instituição daquele tamanho, né? E eu agradeço a eles até hoje, porque me deram não só uma oportunidade de servir, mas uma experiência maravilhosa para ter convicção de que o importante é continuar servindo. E você, como diretor do IAPAS, né? Então, aí eu fui indicado, né? Era um cargo aqui que não era sob indicação, como representante regional, né? Que era o diretor do IAPAS, o agente da Previdência Social. Quer dizer, era um cargo de liderança praticamente regional aqui. Administrativa regional, e cuidava de todo a região do INSS, do IAPAS, que era chamado de agente da Previdência Social, que hoje deve ser diretor do IAPAS, diretor da do Previdência, INSS, do INSS. Isso. Bom, isso daí dá o gancho para a gente entrar em outro tema, a questão política e uma série de outras ações. Mas nós vamos fazer um intervalo e na volta nós ainda temos muito assunto para falar. A sua participação como vereador, carnaval, o Nicolau como empresário, uma série de histórias interessantes que nós vamos contar, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós estamos recebendo o empresário, ex-vereador Nicolau Atala Júnior, que está contando para a gente um pouco da sua história, que é também um pouco da história de Tupã. Nós vimos aí uma série de ações que ele desenvolveu, mas não acaba por aí não. Ele vai falar ainda do seu trabalho como vereador, de algumas ações sociais, de eventos que foram criados à época em que Nicolau participava também da vida pública e depois a sua passagem como empresário, a criação do Fim da Linha, que é uma referência para a juventude de Tupã. Até hoje o nome Fim da Linha ficou marcado por uma região da cidade e você vai conhecer um pouco mais essa história. Daqui a pouco nós voltamos.